Seja bem-vindo ao nosso guia completo sobre como utilizar o ngIf no Angular. Neste vídeo, nós vamos te explicar de forma simplificada o que é o ngIf, como ele funciona e como você pode aplicá-lo para criar experiências de usuário mais interativas. Então abra o seu editor de código e vamos lá. Com o nosso VS Code aberto e projeto criado, eu preciso explicar para vocês que o ngIf é uma diretiva estrutural do Angular que nos permite adicionar ou remover elementos do DOM com base em condições específicas. Aí você pode falar, poxa, mas eu já tenho o CSS que faz isso. Mas ao contrário do CSS, o ngIf simplesmente não vai renderizar o elemento até que ele atenda à condição definida, o que vai melhorar um pouco o desempenho e eficiência da aplicação. Eu até deixei aqui um exemplo para vocês, onde nós temos vários elementos aqui, utilizando a condicional do ngIf, e eu deixei também apenas um com o CSS para exibir ou não o seu elemento, e a gente pode conferir inspecionando o que é que vai aparecer para a gente. Se eu quiser aqui mostrar o elemento CSS na tela, eu simplesmente vou tirar aqui a tag Bootstrap, vou estar salvando e o meu elemento vai estar aparecendo na tela novamente. Eu vou aqui escondê-lo, acrescentar novamente a classe, salvar e vou inspecionar a página para ver o que ela vai mostrar para a gente. Se você abrir aqui o body, o aplicativo, observe que mesmo sem estar sendo exibido na nossa tela, o componente configurado para usar a classe CSS para ser ocultado, ele é renderizado, ele continua aqui, só está realmente escondido, mas todos os outros exemplos que estão usando a condicional do ngIf, eles não foram renderizados, eles aparecem apenas como um comentário. E para utilizar o ngIf é muito simples, basta você vinculá-lo a uma expressão que avalia se o elemento deve ser exibido ou não. E para ilustrar isso melhor, eu preparei 4 exemplos que demonstram como implementar e utilizar o ngIf. Para cada um desses exemplos, eu já defini diferentes condições a serem atendidas. Vamos dar uma olhada na estrutura do nosso primeiro exemplo. Em nosso primeiro elemento, nós inserimos a diretiva ngIf do Angular para verificar se a variável usuário é igual à string admin. Se essa condição for verdadeira, o elemento ao qual essa diretiva está ligada será exibido na página. Caso contrário, se a condição for falsa, o elemento não será renderizado no DOM, que é o que está acontecendo agora, porque minha variável usuário está com o valor em branco. Vamos conferir. Como vocês podem ver aqui, eu configurei a variável usuário para estar em branco, e se eu atualizá-la para admin e salvar o meu arquivo, a gente pode estar percebendo que o elemento foi renderizado na tela. Deixa eu voltar aqui para o nosso HTML, eu vou expandir o nosso elemento, e vocês podem perceber que dentro desse elemento nós temos um botão e uma função que foi associada a esse botão, que ela vai estar alternando o status da variável mostrar detalhes entre true ou false. Ou seja, se ela estiver true, ela vai ser alternada para false, se ela estiver false, ela vai ser alternada para true, e assim vai estar exibindo o restante do nosso exemplo aqui. Eu vou estar clicando no nosso botão, mostrar detalhes, ele vai estar alternando a variável mostrar detalhes para true, ok? Vai atender a condição do ngIf e vai então mostrar o restante do nosso conteúdo. Se eu clicar aqui de novo em mostrar detalhes, ele vai alternar a variável mostrar detalhes para false e vai estar escondendo o conteúdo desse elemento. Agora eu vou estar resetando a variável usuário para poder esconder esse nosso primeiro exemplo. Vou estar salvando aqui o nosso TypeScript e vamos estar partindo para analisar o nosso segundo exemplo. Vou reduzir aqui. No nosso segundo exemplo, o nosso elemento ele vai ser exibido se ele estiver atendendo a condição de que a variável mensagem ela for maior do que 0, perfeito? Então eu vou vir aqui para o nosso TypeScript, vou chegar aqui na variável mensagem e vou colocar aqui mensagem vai ser igual a 3, vou salvar. E no nosso caso nada apareceu, mas por quê? Vamos dar uma olhada aqui e verificar o que tem abaixo dela, o que tem dentro dela.
nós temos 3 exemplos, ok, de mensagens que vão ser exibidas a partir da mudança do status das variáveis input vazia, alerta ou form enviado. A partir do momento que cada uma dessas variáveis se tornar verdadeira, se tornar true, as respectivas mensagens elas vão ser exibidas. Então a gente pode agora estar simulando esse exemplo. Eu vou aqui para o meu aplicativo TypeScript e vou estar aqui alternando para true o status da variável input vazia. E ele vai estar mostrando para a gente a mensagem de alerta. Eu vou agora colocar ela como false e vou colocar o alerta como true. Ele vai estar exibindo uma outra mensagem. E para finalizar, eu vou estar colocando o form enviado como true e vou estar mostrando a mensagem de sucesso. Maravilha. Então, se eu quiser agora resetar e esconder esse nosso elemento, esse nosso exemplo de exibição de mensagens, eu só preciso colocar a variável mensagens para ser 0 ou menor que 0. E agora o nosso segundo exemplo já não faz mais parte do DOM. Vamos voltar para o nosso HTML. Eu vou aqui reduzir o segundo exemplo. E no nosso terceiro exemplo, eu preciso fazer com que a variável mostrar navbar seja positivo para que ele então exiba o conteúdo. Perfeito? Eu vou vir aqui em mostrar navbar. Vou colocar como verdadeiro. E como vocês podem ver, a minha barra de navegação ela foi renderizada. Mas aqui dentro ele tem mais algumas coisas interessantes. E observe que dentro da nossa barra de navegação nós condicionamos a exibição de alguns links utilizando o ngIf. Ok? Então, para eu poder estar exibindo o link para o perfil ou o link para configurações, eu vou ter que ter as variáveis tem permissão para perfil true e, consequentemente, a variável tem permissão para configurações true. Ambas aparentemente estão aqui configuradas como true. Eu posso vir aqui e alterná-las para false. Primeiro, perfil. Ele vai estar sumindo ali da minha barra de navegação. E depois, false para configurações. Então, de acordo com o usuário que estiver utilizando o seu aplicativo, você pode estar exibindo, né, os elementos na sua barra de navegação. Perfeito? Agora eu vou retornar a condição da barra de navegação para false e vou estar removendo do DOM o nosso elemento. Vamos agora partir para o nosso quarto exemplo. Nós precisamos estar ativando a variável mostrar lista para true. Se for true, ele vai estar renderizando o nosso elemento. Eu venho aqui para mostrar lista, colocar como true. Ele já renderizou para a gente a nossa lista. E aqui dentro da nossa lista, a gente utilizou o ngIf de acordo com a condição do estoque, para que, se naquele respectivo item o estoque for maior que 0, ele mostre a mensagem de em estoque com essa configuração aqui em verde. E se o valor do estoque do respectivo item for igual a 0, ele vai mostrar que o item está esgotado dentro com essa configuração aqui com fundo vermelho. Ok? Então, se eu quiser brincar aqui para poder mostrar para vocês como se comporta essa lista, eu posso vir aqui para o nosso aplicativo .ts e mudar aqui o valor de estoque dos respectivos itens. Maravilha. E agora, para poder remover o nosso exemplo do DOM, é só chegar aqui e mostrar a lista, colocar como false, salvar o arquivo. Ele vai estar fora da nossa tela.
Vamos agora para o nosso último, mas não menos importante exemplo. Eu preciso estar aqui configurando a variável mostrar if else para true. Então, venho aqui mostrar if else, vou colocar ela para true. Salvei. E nesse exemplo, eu trago uma outra configuração de uso do ngIf. Ele vai estar usando não só o ngIf, mas também o else. Ou seja, se ele atender a uma respectiva condição, ele vai mostrar um respectivo elemento. Se não, ele vai mostrar um segundo elemento. E de que forma a gente vai fazer isso? Eu vou aqui expandir nosso exemplo e nós vamos configurar da seguinte forma. O primeiro elemento, nós vamos adicionar o ngIf normalmente com sua condição. Porém, dentro da sua condição, eu vou estar adicionando aqui um else, perfeito, que vai chamar, eu chamei aqui o nosso conteúdo alternativo, mas você pode estar dando o nome que você quiser, a chave para identificar o nosso conteúdo a ser exibido no caso de que ele não atenda essa condição. Ou seja, se no nosso caso aqui, o exibir conteúdo ele for true, ele for verdadeiro, ele vai exibir o conteúdo, que esse é o conteúdo principal, que é o que está acontecendo agora. Porém, se exibir conteúdo for false, ele vai exibir o conteúdo alternativo que nós configuramos aqui utilizando o ng-template e aqui o jogo da velha com o nome aqui, né, da identificação do nosso elemento. Perfeito? Então, para eu poder simular para vocês aqui como é que ele funciona, é só eu chegar em exibir conteúdo e colocar a variável como false. Que ele vai estar exibindo o segundo elemento, classificado como conteúdo alternativo. Vou estar passando para vocês aqui rapidamente o código que a gente fez, com os nossos exemplos. Você pode estar pausando o vídeo, ok? Tomando nota desse código direitinho para poder você estar aplicando no seu próprio computador. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o ngIf. E se você gostou, eu te peço que já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para ficar acompanhando os próximos vídeos. Muito obrigado, aquele abraço, valeu!